advogado César Bittencourt, que defende o tenente-coronel Mauro Cid, afirmou que o ex-ajudante de ordens decidiu confessar a participação dele no esquema de venda e de recompra de joias recebidas pelo presidente Jair Bolsonaro. As informações foram publicadas ainda há pouco pelo site da revista Veja. Ao Jornal Nacional, o advogado César Bittencourt disse que Mauro Cid agiu cumprindo ordens diretas de Bolsonaro, que vendeu as joias ilegalmente e que entregou a Bolsonaro o dinheiro obtido com a negociação dos presentes. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 26 de junho de 2024. São 8 horas da manhã. Tribunal e a corporação, ou seja, STF e Polícia Federal, estabeleceram uma série de medidas para evitar que Bolsonaro se vitimize após ser denunciado. Qual será a reação do bolsonarismo após a Polícia Federal indiciar Bolsonaro por A. Falsificação de cartão de vacina, B. Roubo de joias, C. Bloqueio de eleitores de Lula, D. Uso da ABIN contra os adversários de Bolsonaro, E. Tentativa de golpe. O Supremo vai usar uma tática mortal para Bolsonaro em termos da sua vitimização prevista. Usará seus homens de confiança para que os seus seguidores mais fanáticos não consigam difundir o discurso de que ele está sendo alvo de perseguição. E essa tática, minha amiga, meu amigo, consiste basicamente em mostrar que quem levou Bolsonaro ao cadafalso, quem colocou Bolsonaro nessa situação, foram as pessoas, os auxiliares mais próximos dele. E é por isso que está sendo feito um pente fino em tudo e reunidas todas as provas no sentido de que Bolsonaro fez mesmo tudo de que está sendo acusado e que quem diz isso são aqueles que trabalhavam com ele e que eram pessoas da sua mais extrema confiança. Então, para as pessoas normais, para os fanáticos que acompanham o Bolsonaro, vai ser muito difícil, eles não acreditam em nada. Se eles virem o Bolsonaro espancando uma velhinha, vão dizer que a velhinha é comunista e estava tentando tornar o Brasil comunista. Mas as pessoas normais, as pessoas que podem até apoiar o Bolsonaro achando que é tudo mentira, não sabem, e isso eu posso garantir para você, meu amigo, minha amiga, há pessoas que apoiam o Bolsonaro e não sabem de nada disso que eu estou contando para você. Por que não sabem? Porque não acompanham o noticiário normal, acompanham só os grupos de WhatsApp, as lives dos influenciadores bolsonaristas. No momento em que essas pessoas souberem, por exemplo, que Mauro Cid confessou que Bolsonaro mandou vender as joias e recebeu dinheiro vivo e outras coisas que você vai ver nessa edição, essas pessoas vão balançar. Eu posso dizer isso pelo seguinte: eu estive na Avenida Paulista em 25 de fevereiro deste ano e eu conversei com vários bolsonaristas, inclusive eu coloquei aqui no ar as entrevistas, algumas entrevistas que eu fiz com bolsonaristas na Avenida Paulista durante aquela grande manifestação que ele tornou grande, trazendo as pessoas de ônibus até de outros estados. E essas pessoas, a grande maioria das pessoas que eu entrevistei, não sabiam, por exemplo, da reunião em que Bolsonaro pediu um golpe de Estado. Né? Pediu para alguém fazer alguma coisa enquanto dava tempo. Não sabia que o Mauro Cid acusou o Bolsonaro de mandar ele sumir com as joias. Não sabia que o comandante do Exército, nomeado por Bolsonaro, o acusou de crimes. Então, vamos prosseguir, mas antes eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal,
deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Você tem aqui, por exemplo, essa informação. Mauro Cid vai confessar que Bolsonaro mandou vender joias e recebeu dinheiro vivo, diz o advogado dele, não é? Depois você tem o outro advogado de Bolsonaro, Frederic Vassef, admitindo que recomprou um dos Rolex, uma das joias que Bolsonaro roubou, para devolver à União e isenta Bolsonaro. Ou seja, ele diz algo que é preciso ser louco para acreditar, que ele pegou e tirou 60 mil dólares do bolso dele. Na cotação de hoje são mais de 300 mil reais. Ele tirou 300 mil dólares do bolso dele, foi para os Estados Unidos para gastar tudo isso num relógio para que o Bolsonaro pudesse devolver o relógio para a União. E aí vai ser muito fácil explicar isso, mostrar isso para a população, que o bolsonarista fanático, ele não quer saber, ele não está ouvindo nada, ele não quer ouvir nada que seja contra o Bolsonaro, ele põe os dedos nos ouvidos e fica cantarolando. Agora, o sujeito normal, que pode achar que há perseguição contra o Bolsonaro, ele vai ouvir, ele vai ver isso, vai dizer, peraí, mas o cara foi gastar 300 mil reais, fora o custo da viagem, para recomprar o relógio que o Bolsonaro vendeu nos Estados Unidos. Mas quem mandou o Bolsonaro vender nos Estados Unidos? E a lei que manda os presidentes devolverem, porque as pessoas sabem, a lei manda os presidentes devolverem os presentes caros que recebem. E todo mundo fez um grande escarcéu quando Lula foi acusado de levar presentes que ganhou do Alvorada, do Palácio da Alvorada, que ele tinha guardados no Palácio da Alvorada. Então as pessoas sabem que é proibido, não é? Depois se descobriu que o Lula não levou coisa nenhuma e que o que ele levou era lícito levar. Bom, vamos em frente. O Mauro Cid também confessou que entregou dinheiro das joias a Bolsonaro nas mãos dele. E aí nós vamos para o caso do golpe de Estado. Ex-comandantes do Exército e a FAB confirmam o golpismo de Bolsonaro, mas divergem sobre a ameaça de prisão. O fato é o seguinte: ex-comandantes do Exército e da FAB acusaram Bolsonaro de tentar golpe. Bolsonaro discutiu ruptura com a cúpula militar, segundo depoimentos. Então, esse general Freire Gomes, que era o comandante do Exército, que o Bolsonaro colocou à frente do Exército brasileiro, diz que ele pediu um golpe, né? Então o bolsonarista fanático, ele sabe que é verdade que o Bolsonaro pediu o golpe e recrimina esse Freire Gomes por ele não ter atendido ao pedido de Bolsonaro. Mas tem muita gente que ainda apoia o Bolsonaro que não sabe disso, e não sabe disso porque essa gente não se informa, e quando se informa é nas redes bolsonaristas. Ex-comandante da Aeronáutica afirmou que Freire Gomes avisou que ia prender Bolsonaro se ele tentasse dar um golpe. Veja, isso é muito forte. E esses depoimentos vão ser colocados à luz do dia e essas pessoas vão ter que depor no julgamento de Bolsonaro, não é? A Polícia Federal, inclusive, encontrou a minuta do golpe, que era um decreto que o Bolsonaro ia divulgar, mandando prender o Alexandre de Moraes, né, mandando prender várias pessoas. A minuta de golpe mesmo encontrou na gaveta do Bolsonaro, na sede do PL. O Mauro Cid, inclusive, diz que Bolsonaro mandou ele falsificar cartão de vacina, não é? Então, aí você tem a pessoa que era mais próxima do Bolsonaro. Bolsonaro ia ao banheiro, esse sujeito ia atrás, não é? Para ajudá-lo, até nisso. Era um capacho do Bolsonaro. Então, minha amiga, meu amigo, está preparado o esquema para impedir a vitimização de Bolsonaro. No dia em que for feita a denúncia, o mais provável, segundo eu apurei, é que haja uma entrevista coletiva
em que essas informações vão ser passadas e vai ter uma grande audiência em cima disso. Você vê que hoje você fala qualquer coisa sobre indiciamento de Bolsonaro, a internet bomba, as TVs bombam, todo mundo quer saber. Então vai ser difícil de esconder isso, e com essas informações a Polícia Federal e o STF vão evitar a vitimização de Bolsonaro. Agora, inclusive, houve até uma parada nesse processo. Foi anunciado que o indiciamento do Bolsonaro seria nesta semana, mas a Polícia Federal achou elementos importantes em celulares do Vacef de última hora. Eles conseguiram quebrar códigos que eles não estavam conseguindo, provavelmente nos Estados Unidos, e acharam mais coisas, e entre essas coisas há áudios. Na verdade, eu publiquei um vídeo ontem à noite falando que era um áudio, mas são vários áudios comprometedores. Com quem será que o Bolsonaro está falando nesses áudios? Essa é a grande questão. Enquanto isso, bolsonarista faz PL transfóbico e compara gênero de estupradores. Não podia deixar de ser essa mulher que tem aí uma camiseta com a mão do Lula faltando um dedo perfurada de bala, e ela segurando um fuzil e usando uma estética das mulheres do regime nazista, que usavam essa coroa de flores na cabeça. Ela quer impedir que pessoas trans frequentem banheiros femininos, que mulheres trans frequentem banheiros femininos, e disse que essas pessoas trans vão ao banheiro das mulheres para se excitarem e não para fazer suas necessidades. Pessoas trans, vejam só a mentalidade dela. Agora a direita abre uma nova frente de retrocesso, a revisão da maioridade penal. Veja só, agora eles querem botar adolescente na cadeia, depois da PEC da interrupção de gravidez, criminalizando as mulheres e tudo mais. Agora a direita abre nova frente para botar criança e adolescente na cadeia. Um brasileiro assume pela primeira vez o comando da Interpol. O delegado federal Valdeci Urquiza é o novo secretário-geral da instituição. O mandato começa no ano que vem e ele fica no cargo pelos 5 anos seguintes. Está aqui Urquiza, o novo chefe da Interpol. E saiu uma portaria com as regras para a compra de imóveis para gaúchos desabrigados. O Lula começa a comprar casas para quem perdeu tudo. Enquanto isso, o presidente também faz uma incursão em Minas para ajudar os candidatos mineiros do PT, que estão fracos. Em Minas houve um grande enfraquecimento da esquerda e um surto de extremismo de direita, e o Lula está indo lá para combater isso. Emendas de comissão substituem o orçamento secreto e reforçam distribuição desigual de verbas na saúde. Você veja aqui que você tem essa coisa de um novo orçamento secreto. Um cidadão de Alagoas recebe várias vezes mais, 15 vezes mais que um cidadão de São Paulo. E isso se deve à distorção dessa distribuição de verbas errada. O Boulos cita Nunes e diz que o crime organizado pode entrar em São Paulo e que São Paulo pode importar as milícias do Rio de Janeiro. É uma situação muito preocupante. Enquanto isso, o Boulos prevê primeiro ato público com Lula em São Paulo após uma condenação por campanha. O Lula vai cair na campanha do Boulos e da Marta, e pesquisa divulgada ontem mostrou que a popularidade do Lula é muito alta aqui em São Paulo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.